questionamento pela salvação eterna se aguçou ainda mais. O meu amigo morreu e podia ser eu, né? Podia ser eu. E aí? Será que eu estou preparado? Será que eu fiz obras suficientes? Será que eu sou bom o suficiente para ir para o céu ou para merecer o céu? Essa era uma grande preocupação na época. Ele já havia se ferido gravemente durante uma caminhada e havia ficado com medo de morrer. Mais uma vez, né, várias situações na vida de Lutero que traz para ele, na sua mente, o medo da morte. Na verdade, não necessariamente o medo da morte, mas o questionamento sobre sua salvação. Será que o que eu faço é suficiente para ser salvo? E a vida no mosteiro, esse era um pensamento comum também na época, a vida no mosteiro era a forma mais fácil, vamos dizer assim, de você ser salvo, né? Se você tinha dúvida, vai para o mosteiro, vai ser padre, vai ser freira, que se você não for salvo sendo padre ou freira, ninguém vai ser salvo, né? Se o padre e a freira for salvo, então esse era o conhecimento, essa era a máxima da época, e é justamente isso que Lutero fala, né? Então a vida no mosteiro era vista como um caminho mais seguro rumo à salvação. Quem estava preocupado com a salvação era isso. E especificamente o mosteiro de Erfurt, onde ele começou seus estudos acadêmicos, era um mosteiro que dava grande valor à formação acadêmica. Não era simplesmente uma instituição que fazia as pessoas ficarem lá apenas em oração durante muito tempo, mas dava um valor extremo ao estudo categórico, o estudo das doutrinas da Escritura Sagrada, né? Eles estudavam os idiomas originais, então essa instituição, o mosteiro de Erfurt, que ele vai entrar, então dá um valor muito forte ao estudo categórico. Por favor. Então, quando ele percebe que chega nessa questão sobre salvação, e ele percebe que ele já tem um grau acadêmico, ele tem habilidade para estudar, nada mais justo, nada mais certo do que ele ir então para o mosteiro, para se integralizar a esse mosteiro. Em 1505 ele recebeu o título de mestre em artes. Veja só, primeiro ele estudou filosofia, depois estudou artes, ainda não chegou em teologia. Nesse mesmo ano, por insistência da família, deu início ao curso de Direito, que lhe daria então uma carreira promissora, uma carreira bem sucedida. O pensamento do pai dele lá de trás, né? Ele queria que o filho fosse um advogado, porque ele via nisso um futuro, né, para o filho dele, um futuro bem sucedido, porque depois que o pai dele morrer, o que ele vai fazer da vida? Né? Tem que ter uma carreira bem sucedida. Esse era o pensamento do pai de Lutero. E ainda em 1505, quando voltava de Mansfeld, então ele tinha ido viajar, visitar a família, estava estudando direito, como o pai pediu, e foi viajar para visitar a família. No retorno, voltando para a universidade, ele passa por uma tempestade assim, fora do normal. Não era comum para aquela época do ano, não era comum para aquela região. Uma tempestade e um raio cai muito próximo dele, uma árvore muito próximo dele. E ele, desesperado, preocupado com a salvação, como estava aterrorizado com a salvação, ele grita: Santa Ana, me ajude e eu serei monge. Ele fala uma promessa, né? Ele para Santa Ana: se eu passar dessa aqui, então eu vou ser monge. Esse era o pensamento da época. Esse era o que regia a mente das pessoas naquela época. Então, realmente ele passou, né? Passou aquela tempestade, ele não morreu, ficou vivo. Então ele tinha que cumprir a promessa dele, né? Então ele integrou ao monastério de Erfurt. Então 2 semanas depois, contrariando a vontade expressa do pai, o pai dele não queria, o pai dele tinha proibido ele de fazer isso, Lutero entrou no mosteiro negro da ordem dos agostinianos eremitas da cidade de Erfurt. A gente pode caracterizar que hoje a gente seria a ordem dos teólogos mais confinados, diríamos assim. Eles não saíam para absolutamente nada. A única coisa que eles faziam da vida era estudar a Escritura. Era a única coisa que eles faziam, mais nada. Pode passar, por favor? Então, o interessante é que ele entra no mosteiro, estuda, mas ele ainda não tinha estudado a teologia, efetivamente. Ele passou a estudar filosofia, passou a estudar artes, mas não tinha estudado teologia. E ele foi ordenado como padre, como sacerdote, e ele não tinha tido contato com o Novo Testamento ainda. Ele tinha lido o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento trouxe para ele uma mentalidade horrorosa, porque ele via um Deus que
punia, unicamente que punia, porque ele não tinha lido o Novo Testamento ainda. Então, Lutero já era sacerdote e ainda não havia estudado teologia, mas agora, por causa de suas habilidades, foi lhe dada a incumbência de estudar. E nesse monastério de Erfurt, teve um homem chamado Johann Staupitz, que é o cara que foi considerado o pai da fé de Lutero. Foi ele que direcionou Lutero para Cristo. Ele disse para ele: sim, o Antigo Testamento é importante, sem dúvida alguma, tem a mesma importância, mas olhe para a cruz. Ali você vai conseguir sanar os seus problemas. Então, esse Johann Staupitz era o vigário-geral da Ordem Agostiniana e professor de teologia na recém-formada Universidade de Wittenberg. Então temos mais uma cidade, eles estão em Mansfeld, em Erfurt, e tem mais uma cidade, Wittenberg, que era uma universidade recém-inaugurada, justamente para fazer frente, porque havia uma competição, eram 3 reinados diferentes, Erfurt, Wittenberg e Leipzig. Leipzig era a universidade mais famosa, então Wittenberg foi instaurada uma universidade para fazer frente a Leipzig. Só que Lutero era um teólogo desconhecido, né? Tinha acabado de se formar em teologia, tinha sido sacerdote agora, então não tinha muita notoriedade. E esse Johann von Staupitz era o professor de teologia de lá, era o vigário geral, era o coordenador, diríamos assim. É ele que chamava as pessoas e que coordenava os cursos de teologia que se davam lá. Lutero continuava com a angústia que lhe havia trazido ao monastério, até que Staupitz lhe aconselhou dizendo: é preciso olhar para o homem que se chama Cristo, que se chama Messias. Então sim, o Antigo Testamento é importantíssimo, importante você conhecer, mas o Novo Testamento que lhe traz o Evangelho, é o Novo Testamento que lhe dá a solução para os seus problemas, essa angústia que você tem. Por isso, mais tarde, Lutero afirmaria que esse Staupitz foi seu pai na doutrina do Evangelho. Por favor. Aqui, a Catedral de Erfurt, onde Lutero foi ordenado padre. E aqui uma gravura de Lutero como um monge agostiniano, né? Vejam que eles tinham que rapar a tampa da cabeça, bem característico. Por causa de Erfurt. Então, por iniciativa de Staupitz, Lutero foi chamado para o convento agostiniano em Wittenberg. Staupitz observa que Lutero tem uma mente independente. Lutero tem uma mente livre, diríamos assim. E esse Staupitz, que era o chefe de Lutero, convida ele para lecionar em Wittenberg. Então Lutero tem que sair mais uma vez de uma cidade e ir para outra cidade. Ele sai de Erfurt e vai para Wittenberg, para a Universidade de Wittenberg. Então, em 9 de março de 1509, ele recebe o título de bacharel em Bíblia. Vejam só em 509. Ele já era padre, ele já ia começar a lecionar, mas na verdade ele não sabia direito o que ele ia lecionar, porque ele não tinha estudado como é que ele ia lecionar. Mas então, em 1509, ele recebe o título de bacharel em Bíblia e tinha a tarefa de ensinar os livros bíblicos na faculdade de teologia. Essa é a tarefa dele, ensinar a Bíblia. Simples assim, parece simples, né? Logo depois, Lutero foi enviado a Roma para tratar de assuntos da ordem dos agostinianos. E aí Lutero se depara com uma realidade que ele já achava ruim, mas quando ele chega a Roma, ele vê que Wittenberg e o Sacro Império Germânico e a Alemanha estavam numa situação privilegiada ainda. Mas quando ele chega em Roma, ele vê uma catástrofe generalizada, uma catástrofe social sem precedentes. Ele não acreditava que isso realmente podia acontecer no seio da igreja que ele tanto amava, porque ele se formou justamente porque ele gostava daquilo ali. E vocês vão compreender por que eu digo que ele amava a igreja que ele servia. Vocês vão compreender isso mais para frente. Em 1512, Lutero recebe o grau de doutor em teologia e, por sua própria iniciativa, dedicou-se exaustivamente ao ensino dos livros da Bíblia. A Universidade de Wittenberg identificou que ele tinha uma mentalidade boa para ensinar, mas, muito embora ainda estava dentro do cerco de Roma, era necessário respeitar determinadas regras. Então, algumas coisas eram ensinadas, outras coisas não eram ensinadas. Só que quando ele recebe o título de doutor, o que não era muito comum na época, até hoje não é mais, na época muito menos, ele era doutor em teologia. Então ele tinha por obrigação expor, ele se cobrava, ele tinha por obrigação expor os livros da Bíblia,
expor de forma com que o povo compreendia, porque na missa o sermão do pastor, a mensagem do pastor era em latim. As pessoas não sabiam nem o próprio alemão, eles não se entendiam entre si direito, latim menos ainda. Então assim, a ritualística não acontecia, ou acontecia, mas não servia para ninguém porque ninguém entendia. Se alguém perguntasse qual foi o texto usado, o texto base como base para o sermão do pastor, ninguém sabia porque era em latim, ninguém conseguia compreender. Então, Lutero, por iniciativa própria, ele se dedica ao ensino dos livros da Bíblia. Por favor. A exposição bíblica se tornou o centro da atividade teológica de Lutero. A teologia tem diversas áreas, mas Lutero focou no que era especificamente necessário para as pessoas. De nada adianta você querer ensinar, por exemplo, naquela situação, naquela época, línguas para o povo. O que eles precisavam primordialmente era conhecer da salvação. E é aí que Lutero começa a ensinar o que ele tinha aprendido, porque quando ele recebe o título de doutor, justamente para receber o título de doutor, ele tinha que ter estudado cada livro do Novo Testamento. O Antigo Testamento ele já tinha estudado, então ele passou a estudar o Novo Testamento. E quando ele lê o Novo Testamento, ele fica deslumbrado com as palavras que lhe são postas à vista. E aí as exposições que ele começa a fazer, muito embora ele era o professor de teologia da Universidade de Wittenberg, mas ele também era o padre local, o pároco, como eles chamavam. Então ele era o responsável pela comunidade local e também era responsável pelo ensino de teologia. E aí ele passa anos ensinando os livros da Bíblia, né? De 1513 a 1505 ele ensina sobre os Salmos. De 515 a 516 Romanos, depois Gálatas, depois Hebreus. Vejam que ele passa bastante tempo ensinando esses livros da Escritura. O foco principal de Lutero, a partir desse momento, era o ensino das Escrituras. Por favor. Lutero usava recursos modernos para a época. Hoje em dia, eu até trouxe aqui alguns livros, hoje a gente tem um léxico, né, de grego que nos traz os sentidos das palavras, o que significa. A gente tem um interlinear, uma Bíblia grego, hebraico, português. Para nós hoje fica muito fácil, mas na época isso não era verdade, ainda mais numa universidade que tinha sido inaugurada há 10 anos aproximadamente. Então ainda havia muito limitado, mas Lutero, como doutor em teologia, então ele tinha acesso a alguns livros que a grande maioria dos teólogos da época não tinham. E ele usa desses livros para auxiliar no seu ensino da Escritura. Ou seja, os nossos recursos modernos hoje são talvez PowerPoint, e-book, hoje a gente tem alguns recursos diferentes. Ele faz uma crítica à escolástica justamente por causa da incerteza da salvação, porque grande parte dos escolásticos, dos estudiosos da época, eles não caracterizavam como a salvação como uma coisa certa. E a partir dessa época é que, inclusive no nosso idioma português, o conceito de esperança começa a mudar, porque esperança é uma palavra portuguesa que por vezes a gente perde o sentido dela. A raiz do significado de esperança, quando eu, por exemplo, eu vou jogar um futebol e eu tenho a esperança de que eu vou ganhar um jogo. Pode ser que sim, pode ser que não, é uma coisa. Agora, em relação à salvação, eu não tenho uma esperança no sentido de que talvez vai acontecer. Não, ela vai acontecer. É como o retorno de Cristo. Eu tenho esperança que aconteça. Não é se talvez vai acontecer, vai acontecer. Então vejam que a partir desse momento, a partir da escolástica para cá, muitos termos latinos, e não só latinos, mas germânicos também, começam a ter uma mudança no sentido. Hoje, eu tenho esperança de jogar bola e ganhar. Talvez. Mas a origem da palavra esperança não significa isso. A origem da palavra esperança significa certeza. Eu tenho esperança, porque eu espero que necessariamente vai acontecer. O sentido é diferente. Então, Lutero identificou que o relacionamento com Deus não depende de exigências e ameaças. A ameaça por parte de qualquer pessoa ou por parte de qualquer instituição ou exigência, faça isso para ser salvo, faça isso.
Se você fizer isso, isso aí vai render uns bons anos, isso aí vai te ajudar. A ação humana para a salvação, Lutero consegue compreender que é zero. O que é que a gente pode colaborar com a nossa salvação? Nada, absolutamente nada, é graça, é dom. Então é um pouco não, na verdade é o oposto do que a igreja da época vinha pregando. E a gente vai ver o que ela vinha pregando um pouco mais para frente. Então ele busca o conceito de justiça de Deus. Quando ele vê no Antigo Testamento o termo justiça de Deus, ele vê um Deus punitivo. Ele vê um Deus que pune. Se você pecar, você é punido. Se você pecar, você é punido. Que ele não é misericordioso. É isso que era ensinado, foi ensinado para ele. Só que quando ele lê o Novo Testamento, especificamente Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, e não por obras. Faz isso e é salvo. Não. Creia e seja salvo. Não faça isso. Creia e seja salvo. É isso que Romanos 1,17 nos mostra. Por favor. Por muito tempo Lutero não compreendia esse versículo, até que esse versículo, Romanos 1,17, que a gente acabou de ler. E aqui uma frase do próprio Lutero: até que, meditando dia e noite a respeito disso, graças à misericórdia de Deus, passei a observar a conexão entre as palavras, a saber, nele se revela a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo a justiça em que o justo vive a partir da dádiva de Deus, e isto por meio da fé. Então tive uma sensação de que eu tinha nascido de novo, e que passando por portões abertos, tinha entrado no próprio paraíso. Quando ele percebe que o que necessariamente ele deve fazer, e a única coisa que ele pode fazer é crer, é como se ele tivesse entrado, e de fato ele entrou pelos portões do paraíso. Por favor. Em Cristo, Deus não exige a nossa justiça, mas Ele nos presenteia com a sua justiça. Cristo foi justo, e é essa justiça que Ele nos presenteia, porque se formos usar a nossa justiça para a salvação, nós não somos justos por nós mesmos, nós somos justificados. Então, difusão dos pensamentos de Lutero centrados na graça incondicional de Deus, a graça de Deus incondicional. Renovação da teologia com base na Bíblia na Universidade de Wittenberg. Aqui o pensamento de Lutero e o pensamento dos teólogos e professores de teologia da época, que estavam sob o comando romano, começa a se distanciar. Lutero começa a observar os livros e Cristo a partir da graça de Deus, enquanto que os outros teólogos continuam sobre o jugo do faça isso para ser salvo, faça isso para ser salvo. Então temos três figuras que vão auxiliar até certo ponto o nosso amigo Lutero, que é o Andreas Rudolf Bodenstein von Kallstadt, que ele era o decano da universidade, era o reitor da universidade onde Lutero lecionava, e foi um dos que percebeu que Lutero estava tomando um rumo um pouco diferente, que mais tarde vai inclusive ajudar Lutero. Temos também o Nikolaus von Amsdorf, que vai ajudar Lutero até o final de sua vida, até o final vai acompanhar, e depois Philippe Melanchthon. Esse Philippe Melanchthon foi um grande colaborador de Lutero, inclusive esse Melanchthon era mais jovem do que Lutero e foi professor de Lutero em grego, então também era um cara extremamente inteligente. Ensinou, Lutero não era muito bom em grego, ele era bom em doutrina, ele entendia de grego, mas ele não era tão bom assim em grego, ele era bom em doutrina, é isso que ele fazia diferença. E Philippe Melanchthon foi um dos professores de grego de Lutero. Por favor. Aqui uma imagem do Kallstadt, aqui do Nikolaus von Amsdorf e aqui do colaborador Philippe Melanchthon, amigo e confidente de Lutero, um dos líderes da Reforma. Obviamente, com toda essa turma, a Universidade de Wittenberg ficou muito famosa como um renomado centro de ensino, assim como Erfurt era antes, e por isso Lutero tinha ido para lá. Wittenberg passa a ser um centro
muito famoso de ensino de teologia. A Universidade do Príncipe Frederico o Sábio passa a ganhar muito nome. E, obviamente, o Frederico o Sábio gostou muito disso, porque ele era o príncipe da região. Então, ele podia fazer frente à Universidade de Leipzig. E era justamente isso que ele tinha, por causa disso, que ele tinha instituído essa universidade. Havia uma concorrência muito clara. Lutero se opõe à venda de indulgências em 1517. Talvez essa é a principal parte da história de Lutero que vocês já devam ter ouvido, conhecido, já escutado falar. Mas a pergunta é: o que é uma indulgência? Ele pergunta: eles vendiam indulgência. O que é esse negócio? O que é essa indulgência? Então aqui a gente tem um breve resumo. Eram cartas que a igreja oferecia aos crentes a possibilidade de, mediante pagamento, você tinha que comprar essa indulgência mediante pagamento, integralizar os exercícios de penitência que não puderam ser completados nesta vida e livrar-se da punição dos pecados que seria aplicada depois da morte no purgatório. Ou seja, se você quisesse libertar seu pai, seu avô do purgatório, você precisava pagar uma indulgência. Quanto mais você dava dinheiro, menos anos ele passaria no purgatório, por exemplo. Até que iria purgar todos os pecados, eles iam sair do purgatório, porque você comprou a indulgência, você pagou, porque você é uma pessoa boa, porque você pagou, então eles saíram do purgatório. Não foi por causa de Cristo, foi por causa que você pagou. Vejam a diferença do pensamento de Lutero para o pensamento da igreja da época. As pessoas iam de um domínio alemão para outro em busca de indulgências. Existiam pregadores que iam de cidade em cidade pregando as indulgências, a necessidade de você comprar indulgências. Então existiam pessoas ali de Wittenberg que iam para outros estados, para outros reinos da Alemanha para comprar, tipo uma indulgência que era mais barata, que dava menos anos do purgatório. Então era um comércio de indulgência mesmo. Por favor. E isso acontecia, pode até deixar nessa imagem, isso acontecia, pasmem, dentro das igrejas. Aqui essa imagem nos mostra bem, dentro das igrejas, lá o padre e os assessores, aí, os coroinhos, eu não sei como era chamado, mas alguém o auxiliava na venda de indulgência. E tinha que ter, obviamente, o carimbo do anel do padre, porque se não tivesse o carimbo também não valia, né? Então a venda de indulgências, né? Por favor. O principal vendedor de indulgências era um homem chamado Johann Tetzel. Esse era o cara que teve um episódio que ele chegou em Wittenberg, onde as pessoas já estavam começando a ouvir os sermões de Lutero, e ele percebeu que a venda de indulgências não estava arrecadando tanto quanto deveria. E ele, então, num momento diríamos assim, de loucura, ele acende uma fogueira e ele coloca sua própria mão sobre a fogueira para que seja queimada, dizendo que o fogo do inferno não é nada comparado ao que ele está sofrendo com a mão sobre a fogueira, e aqueles que não comprassem a indulgência pereceriam no fogo do inferno tal qual. E depois ele mostra a mão dele toda queimada, só para vocês verem o nível do negócio. Então a Basílica de São Pedro em Roma foi construída com o dinheiro da venda de indulgências. Aquela basílica que a gente vê na televisão, por exemplo, foi construída com esse dinheiro das indulgências, ou seja, as pessoas eram libertas do purgatório mediante pagamento, e esse dinheiro foi usado para confecção, para a construção dessa Basílica de São Pedro. E o Papa promulga nessa época o que ele chama de indulgência plenária. O que é uma indulgência plenária? Era justamente o que Johann Tetzel fazia para vender. Veio muito a calhar para Johann Tetzel, porque ele dizia que com essa indulgência plenária, obviamente que ela custava muito mais do que qualquer outra indulgênciazinha, a pessoa que pervertesse inclusive a mãe de Cristo seria salva. Ele era extremamente audacioso, Lutero fica obviamente indignado com o tamanho desprezo pela graça de Deus e que não pode ser comprada ou merecida. Ninguém merece a graça de Deus, ele dá, o nome já diz, graça, de graça, o próprio nome já diz isso. Lutero escreve então ao bispo Alberto e pede revogação, ou seja, ele escreve para o chefe do Johann Tetzel e pede para que os seus
seus padres parem de pregar dessa forma e exige uma revogação, que eles passem a pregar de outra forma, com base na graça de Deus, que é isso que a Escritura nos mostra. O bispo Alberto nem responde, não está nem aí para o que Lutero escreve, para o que estava acontecendo dentro da cidade de Wittenberg. E nesse contexto, quando ele escreve para o bispo Alberto, manda uma carta oficial para o bispo Alberto, enquanto professor de teologia da Universidade de Wittenberg, ele se sente na obrigação de fazer um movimento público, ele se sente na obrigação de fazer um relato, um documento público, onde as pessoas saibam que isso necessariamente era errado. Então, do ponto de vista do professor Lutero, ao povo erudito, aos outros professores, aos outros colegas, aos outros padres da região, ele prega, ele faz as 95 teses, ele escreve em latim e propõe um debate público sobre essas 95 teses. E é aqui que ele muda o nome. É aqui que ele escreve Luther, com TH, Martin Luther. Por quê? O TH vem da palavra greco-latina Eleutherios, que significa o livre. Ele já está dando um recado muito claro para eles. Ele muda o próprio nome com TH, que vem da palavra Eleutherios, que significa o livre. Ou seja, o professor de teologia que eles tinham lá, sim, tinha uma mente livre do ponto de vista social, porém cativa, estritamente cativa à palavra de Deus. Por favor. Já a primeira tese é bem programática, bem categórica. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, ao dizer façam penitência e etc., queria que toda a vida dos fiéis fosse uma vida de penitência. Não é simplesmente ao passo que você se confessa com o padre e ele diz, não, reze lá 10 Pai Nosso, de joelho no milho, teus pecados estão perdoados. O simples fato de você fazer isso não significa nada. A penitência necessariamente é o arrependimento e o deixar a vida pecaminosa. É justamente isso que Cristo gostaria que todos fizessem, que a vida fosse uma vida de penitência, não que fossem períodos de penitência esporádicos, mas uma vida completa, uma vida toda.